Ah, vamos imaginar um cenário. A montadora constrói um caminhão de última geração, com zero emissões, tecnologia embarcada caríssima. Uhum, o estado da arte. Exato. Um veículo de milhões de dólares. Só que, na hora de ligar a chave, ele é praticamente inútil, porque, bom, não tem onde abastecer. Esse é o paradoxo da nossa década, né? Pois é exatamente o que a logística global está enfrentando agora, e é por ver esse choque brutal de estratégias que a gente começa hoje mais uma revisão semanal da newsletter Descarbonização Competitiva. Sempre trazendo o que tem de mais denso no mercado. Com certeza, essa é a nossa edição de número 45, que cobre ali os movimentos bem intensos entre 29 de março e 3 de abril de 2026. Um período agitado, aliás. Muito! E a nossa missão nesse mergulho de hoje é entender como essa transição energética está acelerando no mundo todo, mas com estratégias completamente bizarras, de tão diferentes entre os países. Não existe mais aquela ilusão de uma tecnologia única salvadora, sabe? O que os dados dessa edição deixam muito claro é que a geografia e a economia local é que estão ditando as regras do jogo agora. Sabe uma analogia que eu gosto de usar? É tipo uma corrida de obstáculos global. Só que cada competidor escolheu um veículo totalmente diferente para correr. Como assim? Alguns estão apostando em veículos futuristas, que ainda precisam que as estradas sejam construídas, enquanto outros estão simplesmente adaptando os carros que já têm na garagem para conseguir rodar hoje mesmo. Faz todo sentido. E o foco da nossa análise vai ser exatamente contrastar essas abordagens, né? E, claro, extrair as recomendações estratégicas que a newsletter aponta para investidores e gestores que precisam alocar capital de risco. Exato. E pegando o pessoal que está querendo construir a estrada do zero, a gente olha para a Europa. A newsletter traz que a Volvo já colocou caminhões a hidrogênio em testes reais nas rodovias de lá. Rodando com aquela tecnologia HPDI? Isso. E para quem não é muito da área da engenharia, o HPDI é super fascinante. É uma injeção direta em alta pressão, então em vez de queimar o diesel, o sistema injeta o hidrogênio sob uma pressão assim colossal, direto na câmara de combustão no último milissegundo. E o resultado disso é que o caminhão mantém aquela força bruta? Todo o torque pesado do diesel, mas o que sai do escapamento é basicamente vapor d'água. E tem um detalhe, Daimler, Volvo e Toyota criaram uma coalizão para padronizar as células de combustível. E olha o peso dessas gigantes, né? Pois é. Eles se juntaram literalmente para baratear o custo desse novo motor, por assim dizer. É que o risco de pesquisa em hardware pesado chegou num limite onde o isolamento corporativo virou suicídio financeiro. Daimler, Volvo e Toyota são rivais históricos, mas a física do hidrogênio exige componentes muito caros. Tipo aqueles tanques criogênicos, né? Exatamente, e membranas de platina também. Então, padronizar a célula de combustível é a única forma de atingir a escala produtiva e derrubar o custo unitário. Faz sentido. Porque, assim, o hidrogênio entrega a autonomia que as baterias elétricas não conseguem oferecer para uma carreta de 40 toneladas. Só que o grande contraste da análise é que a escala esbarra no gargalo da infraestrutura. Onde abastecer, né? Perfeito. A infraestrutura de distribuição dita a adoção da tecnologia, não o inverso. Para o investidor, a métrica crítica agora não é a eficiência do motor da Volvo, mas sim o custo de construir dutos e postos de hidrogênio, e comparar isso com a expansão da rede elétrica. E é exatamente por causa dessa barreira de infraestrutura que a gente vê o Brasil adotando o pragmatismo híbrido. Em vez de criar algo do zero, a gente usa a rede que já existe. A estratégia do emulador, como alguns chamam. Isso. A gente teve a Marco Polo, junto com a Sertré e a BP Bioenergy, começando a operar aquele micro-ônibus, o Volare Ataque 10, que é híbrido, elétrico e a etanol. E no mercado de carros de passeio, a Stellantis lançou o Jeep Renegade híbrido Flex. Que resolve direto a ansiedade de autonomia do consumidor final. Totalmente. O medo de ficar parado na estrada sem bateria some. Mas, eu preciso fazer uma provocação aqui, jogar a real. Será que essa aposta toda no etanol não é só um band-aid? Um band-aid? Como assim? É, tipo uma ponte temporária.
Porque pensa na cadeia gigante que é plantar, colher, moer, fermentar, destilar. Não seria melhor colocar uma placa solar, captar energia e jogar direto para uma bateria, como a Europa está fazendo para os carros leves? Olha, isso é um erro de avaliação muito comum. A newsletter refuta isso firmemente. Sério? Mas e a perda termodinâmica de todo esse processo agrícola? Essa visão faz sentido na física pura, mas ignora a complexidade do ciclo de vida dos materiais. A fotossíntese é, na prática, um sistema biológico de armazenamento de energia solar, né? Visto por esse lado. E quando a gente calcula o ciclo completo, a planta absorvendo carbono, a destilação e a eficiência do motor elétrico trabalhando junto com a combustão, a descarbonização do híbrido a etanol empata com o cenário 100% elétrico europeu. Caramba, empata mesmo. Empata, porque lá o elétrico puro muitas vezes é carregado com energia de usinas a carvão ou gás natural. Então a recomendação aqui é clara: usar a infraestrutura de 42 mil postos de combustível já consolidados no Brasil. Descartar isso seria loucura. Seria um erro primário de alocação de recursos gastar bilhões numa rede nova de carregadores ultra-rápidos e mineração de lítio pesada, quando a viabilidade econômica já está pronta. E essa viabilidade já está mudando a base da cadeia produtiva lá no agronegócio. É impressionante. A Amagi, por exemplo, está fazendo a colheita no Mato Grosso com um maquinário pesado movido a B100. Biodiesel puro. Exato, 100% biodiesel. E a Cofco está testando esse mesmo B100 nos caminhões rodoviários que descem com a soja para o porto. E para somar, a Ativos e a Tereos estão operando tratores autônomos nas lavouras. O que otimiza o consumo de forma absurda. Muito. O computador controla a aceleração para tirar o máximo de energia de cada gota. E aí a gente conecta os pontos. Não se trata apenas de ecologia, é sobre autossuficiência e resiliência. Eliminar o diesel fóssil blinda a operação contra flutuações de preços internacionais, né? Missões. O etanol brasileiro fica extremamente atraente até para o mercado de aviação, para virar SAF. Aquele combustível sustentável de aviação. Isso. Eles exigem um rastreio da emissão desde a colheitadeira. Nossa, o que traz um contraste bem perigoso com o que está rolando na Indonésia. A newsletter mostrou que eles confirmaram o avanço para a mistura B50 ainda em 2026. 50% de biodiesel de óleo de palma. Isso. Eles querem proteger a economia local deles. Mas, usando uma analogia de quem cozinha, se você pesar a mão no tempero, estraga a receita? Não estraga? Mecanicamente falando, essa mistura altíssima não vai destruir os motores? É um risco técnico enorme que a newsletter alerta. O avanço para o B50 lá é uma política de Estado agressiva. O problema é que o biodiesel absorve muita umidade do ar. E água no tanque nunca é bom sinal. Péssimo. Essa umidade acumulada gera micro-organismos, vira um ambiente perfeito para bactérias que criam uma borra espessa. E essa borra destrói filtros e entope injetores rapidinho. Exige uma gestão rigorosíssima nos tanques e fiscalização tecnológica severa, senão a frota simplesmente para. É um pesadelo logístico. E falando em lidar com essas complexidades técnicas em frotas modernas, seja com hidrogênio, sistemas híbridos ou misturas altas, a manutenção teve que evoluir, né? Sem dúvida. A tecnologia está assumindo esse papel. A gente viu que a inteligência artificial já está nas oficinas. Os softwares estão reduzindo os erros de diagnóstico em até 40%. O que é vital para manter essas propulsões verdes rodando de forma eficiente. Com certeza, mas aí a newsletter traz aquele choque ESG que saiu na Folha de São Paulo, os data centers da Microsoft construídos em São Paulo para suportar essa mesma inteligência artificial estão demandando volumes, assim, altíssimos de água para resfriamento. Esse é o grande gargalo atual da tecnologia, o famoso nexo energia-água. A expansão da IA está batendo de frente com os limites operacionais ESG. Porque os servidores esquentam demais, né? Demais. E evaporam milhões de litros de água nas torres de resfriamento. O Brasil atrai isso porque tem a maior reserva de água doce do mundo. Mas a água aqui acaba sendo subprecificada pelas empresas, né? Exatamente. E a recomendação estratégica é que essa vantagem hídrica seja potencializada de forma inteligente e não degradada por ineficiência térmica das gigantes de tecnologia.
E a IA não está bebendo só a água, está secando o capital também. A newsletter traz aquele relatório da Axios, apontando que os data centers estão competindo furiosamente por capital de investimento. Dinheiro que iria para descarbonização, certo? Isso, o dinheiro que os fundos colocariam em infraestrutura verde e energias renováveis está sendo desviado para construir esses data centers de IA. É um alerta vermelho. Se esse fomento não for direcionado estrategicamente para integrar a infraestrutura de dados com a geração de energia limpa, a explosão da IA vai, ironicamente, atrasar a descarbonização global. O feitiço virando contra o feiticeiro. E no meio dessa briga por recursos, o papel do Estado acaba sendo crucial, né? E a gente tem visto muita movimentação de fomento e regulação nas fontes dessa semana. O volume de ações do setor público é bem denso. Bastante. Para citar alguns rápidos, o BNDES está emprestando R$1 bilhão para uma usina gigante de etanol de milho no Centro-Oeste. Tem um potencial de economia circular ali, combinando com o confinamento bovino. Uma cadeia super integrada. E no Nordeste? Tem a Impasa expandindo o etanol na Bahia, o que é ótimo porque descentraliza e reduz custos logísticos numa região que antes precisava importar etanol. Tem também o CNPE fixando o mandato inicial de 0,5% de biometano no gás natural. E o Ministério de Minas e Energia também se mexeu, né? Sim, eles estão avaliando aumentar a mistura de etanol anidro na gasolina, lembrando que a gasolina premium já roda com 25% tranquilo. O que a gente tira de análise disso tudo é que essas políticas, como a do biometano, criam uma demanda previsível. Elas mitigam o risco para quem vai investir, mas é preciso muito cuidado. Como assim? Por exemplo, a Lei do Combustível do Futuro previa 1% ao ano de biometano a partir de 2026. Fixar em 0,5% agora tem que ser só um ajuste, não um desvio de rota, entende? Entendi, para não assustar o mercado. Exato. E tem um alerta sobre a Petrobras. Buscar autossuficiência no refino nacional focado no fóssil traz um risco enorme de criar ativos obsoletos num futuro próximo. Hoje, 30% do diesel no Brasil é aquele S500, altamente poluente. 500 partes por milhão de enxofre. Muito sujo. E os biocombustíveis avançados já podem entregar a qualidade limpa do diesel S10 sem precisar de novos investimentos em refinarias, substituindo os 28% de diesel que o Brasil ainda importa. Só que no meio desse avanço todo, a gente esbarra no elefante na sala. A insegurança jurídica. A falha crítica que a análise apontou, o setor de hidrogênio verde está esperando há 1 ano e meio o decreto que libera 25 bilhões de reais em benefícios fiscais. 1 ano e meio travado. Tem uma frase lapidar na análise da newsletter sobre isso. É muito pior anunciar benefícios e não liberá-los do que não prometer nada. Nossa, pesadíssimo. Mas é a realidade. Essa inércia paralisa o mercado livre e gera fuga de capital direto para os Estados Unidos e para a Europa. Fica corroendo a vantagem natural absurda que o Brasil tem. E esse atraso tem um custo real, tá? A gente liga as notícias e vê os dados da Folha mostrando que as mudanças climáticas e a poluição estão sobrecarregando os hospitais do SUS com doenças respiratórias. O impacto cai direto na saúde pública. É por isso que descarbonização é, no fundo, uma política de gestão de custos fiscais. Sabia que menos de 20% dos caminhões velhos causam 60% da poluição nas cidades? Sério? É uma proporção bizarra. Então, legislações de renovação de frota não são só ambientalismo, são instrumentos de eficiência econômica para o Estado. Menos fumaça hoje significa menos leitos de UTI ocupados amanhã. Perfeito. E para amarrar toda essa reflexão super densa, as duas últimas fontes da nossa análise trazem um pensamento bem provocativo sobre o padrão ouro das empresas. O que elas estão fazendo? Bom, a JBS inaugurou um centro de biotecnologia focado em superproteínas alternativas. Eles estão mirando forte na redução de emissões de esculpo 3, ou seja, na cadeia inteira, não só na porta da fábrica. Cortando o mal pela raiz. Exato. E na outra ponta tem a Sigma Lithium, que fechou contratos para 2026, vendendo um lítio chamado Triple Zero. 0 carbono, 0 rejeitos e 0 químicos nocivos. O mercado quer sustentabilidade da origem. A origem se tornou o diferencial. E aí fica a provocação para quem está acompanhando a gente.
A economia do futuro não é apenas sobre mudar o motor dos caminhões ou o software de resfriamento dos data centers. Trata-se de reescrever a composição das nossas cadeias de suprimento na própria essência. Do metal da bateria à proteína que vai no nosso prato, né? Exatamente. Será que a origem e a pureza do processo vão se tornar ainda mais valiosas do que o próprio produto final? Eu concordo plenamente com essa reflexão. A rastreabilidade é a nova infraestrutura de confiança do mercado. É um novo mundo, né? Bom, a gente agradece muito o tempo de quem escuta a gente, valorizamos demais a companhia nesse mergulho tão profundo e cheio de informações. Voltamos na próxima semana com mais uma análise da newsletter Descarbonização Competitiva. Até lá! Siga o nosso canal, curta, comente e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas.